Graça e paz da parte do Senhor a todos os nossos queridos irmãos. Hoje, 30 de junho, praticamente 4 meses de afastamento do convívio com a igreja, causado aí pela pandemia do Covid-19, nós gostaríamos de, em nome do Conselho da Igreja, estar trazendo uma palavra de otimismo, uma palavra de conforto aos corações de cada um dos irmãos e dizer que mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à crise, nós estamos firmes nas promessas do Senhor. Queremos conclamar aos irmãos para que estejamos orando, para que estejamos buscando o Senhor, para que tenhamos força nesse momento de dificuldade. Eu queria compartilhar um texto que o reverendo, um pastor muito famoso, compartilhou e nós tivemos a oportunidade de ler o texto. Então, conversar com os irmãos a respeito desse assunto. A questão de manter a esperança, mesmo não tendo esperança, mesmo no tempo difícil, mesmo em tempo de crise. O texto que esse pastor escreveu, ele diz assim: é certo que nós estamos atravessando dias muito difíceis. O nosso país, bem como tantos outros, estão atravessando uma tempestade. Aliás, não é uma tempestade, é uma tsunami, não é uma marola. Nós não sabemos nem o que é. Praticamente todas as nações do mundo foram atingidas pela pandemia causada pelo coronavírus, o Covid-19. Os casos de óbitos já ultrapassam as casas dos milhares e pode chegar facilmente à casa dos milhões. As empresas estão todos os dias fechando as suas portas, milhões de estudantes estão sem aulas, pais de família perdendo o emprego. E como esperar mesmo diante dessa dificuldade? A nossa esperança nas autoridades hoje ela está sendo consumida porque ela se torna cada vez menor. A solução legal, moral, a crise que estamos vivendo, ela é muito remota. A economia está capengando, o desemprego cresce e bate à porta de milhares e milhares de famílias, não só da nossa cidade, mas do nosso estado, do nosso país. Tudo isso são coisas que trazem ao nosso coração um suplício dentro das dificuldades que enfrentamos. E aí vem uma pergunta muito difícil de ser respondida para nós cristãos: o que fazer diante desse cenário obscuro e cinzento? Aí é uma pergunta que é difícil. Ainda há esperança? Talvez se nós não estivéssemos firmes na fé, nós não teríamos uma resposta, mas a resposta é sim. Ainda há uma esperança para todos nós. A palavra do Senhor diz que, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar as situações, uma projeção vindoura, assim mesmo o nosso coração deve ter esperança, nosso coração deve esperar. E eu queria compartilhar com os irmãos, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, essa palavra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegro, eu me exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força. É nele que nós devemos esperar. É nele que nós devemos buscar as nossas forças para enfrentarmos todas as dificuldades. Sabemos que a nossa igreja também, ela não está isenta de todos esses problemas, de todas essas dificuldades. Nós temos irmãos que estão passando necessidade, nós temos irmãos que estão sendo acompanhados devido ao problema aí do vírus. Nós temos irmãos que não podem sair de suas casas. Nós temos irmãos que atravessam dificuldades, problemas, e isso causa um transtorno emocional, dificuldades no nosso coração, dificuldades no nosso trabalho, dificuldades com a família. Nós temos irmãos que às vezes estão enfrentando isso tudo dentro de casa. Mas o nosso desejo, o nosso coração é para trazer essa palavra de esperança, essa palavra de conforto ao nosso coração. Não é uma palavra desanimadora, é uma palavra para que nós possamos estar buscando no Senhor, que nós possamos ter essa confiança no Deus da nossa salvação. Em tempos de pandemia,
A nossa palavra é para que nós estejamos com o nosso olhar, com a nossa esperança fitadas no Senhor, o Deus da nossa salvação, aquele que pode nos acudir, aquele que pode nos socorrer. Aos irmãos, às irmãs da SAF, nosso desejo é para que Deus esteja confortando o coração. Aos jovens, nosso desejo é para que Deus esteja confortando o coração. Aos nossos irmãos, os casais da nossa igreja, é para que o Senhor esteja suprindo em Cristo Jesus cada uma das necessidades. A nossa palavra para todos os membros, a liderança da igreja, ao pastor, a sua esposa, a sua família, aos irmãos que estão enfrentando dificuldade nesse momento, a nossa palavra, ainda mesmo que não haja esperança, é que nós estejamos esperando no Senhor, que tenhamos a confiança no Senhor. Em nome de Jesus Cristo.